satisfação que mais uma vez nos reunimos em favor de uma causa tão nobre. E o que é Setembrar? Mais que um evento... Tá ligado, né? Mais que um evento interreligioso, o Setembrar, que sempre acontece no último domingo de setembro, até então é uma ação multidimensional, de olhar para o ser humano na ação de cuidar, acolher, ouvir, erguer esse ser humano contemporâneo em suas fragilidades e dores, sem julgamentos de qualquer ordem, para prevenir que a ideação suicida se concretize em fato consumado, acolhendo esse ser humano em todos os níveis, dimensões e planos, espiritual e material. Com bases doutrinárias bem definidas e explicitadas com tranquilidade, o Setembrar é gestado, nascido e mantido por ações do Centro Espírita Casa do Caminho, situada na Rua Marqueto Amorim, número 83. Em sua quarta edição, o Setembrar 2018 tem como tema o essencial e invisível aos olhos. E entendendo que, aliado ao amor, a simplicidade é o caminho de todos nós que fazemos o Setembrar. Um evento que é pensado nos detalhes para o acolhimento de irmãos suicidas e daqueles que até entre nós possam ter essa ideação. Todos nós temos igual importância. Todos nós temos desafios e somos perfeitamente imperfeitos. Por vezes as dores sufocam, a vida por alguns motivos nos tira o chão. Os ombros amigos escasseiam e até as pedras cortam o ar em nossa direção. E de repente poderá ter surgido a ideia de que viver não vale a pena, ou que você não é ninguém. Isso não é verdade, você é muito especial. Para nós que vestimos essa camisa amarela na alma. Se tuas dores amagam e sedimentam, te paralisando de forma a não ter forças, podes ter certeza. Todas as preces são ouvidas e você conseguiu chegar até aqui. Como isso nos alegra. Eu vejo você, eu sinto você. Você pode procurar algum de nós e encontrará ouvidos atentos e sem julgamentos ou crenças que possam engessar o diálogo em certo ou errado. Aqui estamos nutridos pelo amor do Cristo e o que nos move é amar você como Ele nos amou. E como espíritas, no evento interreligioso, respeitosamente afirmamos: só a vida, a porta do suicídio não é saída para as tuas dores. Muito pelo contrário, os relatos vindos das mesas mediúnicas e nos romances nos mostram o contrário, que o suicídio agrava as dores e cada caso é analisado em pormenores. Sabemos que no cadinho das dores e vazios existenciais, por algum motivo às vezes vindo do inconsciente coletivo ancestral e sistêmico, o suicídio reverbera em nós por questões perispirituais e que a reencarnação o torna lógico e até compreensível. Sem julgamentos, o suicida nem é fraco, nem é corajoso, nem covarde e nem medroso, mas um ser humano que infelizmente quis matar a dor com a morte. Mas isso somente a agrava. Do início de minha fala até agora, a cada 40 segundos, uma pessoa tirou a própria vida no planeta Terra. E até o término de nossa manhã, mais outras tantas, infelizmente, vão repetir essa mesma ação. Sim, os dados são alarmantes e epidemiológicos. Nossa bandeira é sim a vida e mais, o resgate ao celebrar a vida. Essa é a função do Setembrar. Trazer um brilho ao olhar, espantando de vez a ideação suicida, através de multirrede de assistências, orientando tratamentos espirituais e materiais. Agora vamos entender que as ações do Setembro Amarelo são epidemiológicas, portanto deveremos em todos os lugares e oportunidades ser agentes da vida, percebendo os sinais e lendo os corpos e atitudes. Falas e possibilidades de intervenção sempre. Assim surge o Setembrar todo dia, que mesmo tendo todas as indicações e orientações espirituais, ainda é muito acanhado em sua real objetivação. Convocamos cada um de vocês que nos ajudem a fazer o Setembrar todo dia ser uma realidade nas escolas, academias, consultórios, trabalhos, nas casas e nas ruas. Precisamos ser multiplicadores e interventores, sabendo minimamente o que fazer e como agir em situações emergenciais. O amor é essencial para que as ações do Setembrar sejam de setembro ao próximo setembro.
uma ação contínua e eficiente nesse processo cooperativo. Assim sendo, agradecemos a todos os palestrantes presentes, Lúcio Maranhão, Dijanere Mendonça e Amor Assis. A todos que se deslocaram de suas casas no manhã de domingo para falar de um tema que ainda é tabu, um processo de exclusão e estigma. A cura vem do amor, o amor que acolhe, cuida, aquece, ouve, ergue, que abraça, que troca olhares cúmplices e diz: é muito bom ter você aqui. Convidamos todos a levantar e a cantar. Te ofereço a paz. A palestra do dia. Convidamos Lúcio Maranhão, trabalhador da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, membro da AMPE e autor dos livros Olho de Ver e o Evangelho de um Médico Lucas, para abordar o tema Amor é tudo aquilo que te conduz de volta a ti mesmo. Meus caros amigos, meus caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um de vocês, hoje, agora e sempre. Eu estava vendo aqui, poxa, nesse início tão belo, fiquei tocado no coração, né, com esse sentimento, porque foi muito verdadeiro aqui no início, nos envolvendo. E é claro que a gente sabe que um evento desse não se fala apenas para os encarnados que estão aqui sobre um tema que vem abatendo muito fortemente a sociedade de hoje, sobre o suicídio, sobre a depressão. Quando não é conosco o que está acontecendo, a gente conhece alguém que está passando por isso. A gente também está falando para os desencarnados, né? Porque eu não sou médium de ver nem nada, não precisa ser médium para ver, mas a gente sabe. Uma coisa que me veio no início é para dizer que, poxa, inimaginadas dores que passaram no outro plano, mas às vezes o pensamento de deixar a vida, né? Mas saibam, encarnados e desencarnados, a vida nunca desiste de você. Nunca desiste. E se estão agora, todos nós nessa sala, para ouvir e aprender, inclusive a mim também, certo? É porque já se passou um momento de dor muitas vezes, e aqui eu falo mais para desencarnados que passaram por zonas de sofrimento, mas que saibam que Deus nunca vai desistir de vocês, e que sempre vai ter uma nova manhã, um novo sol, uma nova oportunidade de poder sorrir. A gente deve acolher, realmente. Muitas vezes nós temos o apontamento do dedo, porque aquele cometeu suicídio, meu Deus, está descampegado, não. Na verdade, ele não estava querendo fugir da vida, mas fugir do problema, muitas vezes, que estava passando, mas não tinha uma saída para poder se livrar. E muitas vezes não teve o conhecimento e a oportunidade que a gente está tendo agora, de conhecer mais sobre a realidade do Espírito, sobre a realidade do Evangelho, que é o mapa da mina, como Divaldo Franco diz, que vai nos guiar para o alto. E às vezes sem esse conhecimento se joga numa atitude infeliz, mas para tentar deixar a vida, mas a vida nunca vai deixar você. Isso vai passar, vai melhorar. Mas nós vamos entrar num processo, poxa, o que faltou para, às vezes, se eu estou com pensamento suicida, eu querer fazer o ato em si, diante de tanta informação que nos vem. Jesus já disse, nenhuma ovelha minha se perderá. Eu ficava pensando aqui, poxa, nenhuma. Você pode ter o problema que for, certo? Você não é o único no mundo que tem esse problema. Você pode ter o pensamento que for suicídio, ou outros problemas, mas o Cristo nunca vai te abandonar. Sabe aquela ovelha que está perto do abismo, ele com o cajado vem e venha. Eu reconheço a voz dela e elas reconhecem a minha voz. Às vezes, para a gente se desviar do caminho da voz do Cristo, o que foi preciso para se dizer? Onde é que a gente esqueceu ele? Porque a gente não está falando apenas dessa encarnação agora,
belíssimo, que cada encarnação é uma oportunidade, né? Peixotinho já dizia uma frase: essa é a nossa hora, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Trabalhadores da última hora. A gente às vezes dá alavancada, porque já passamos encarnações e encarnações o quê? Ouvindo Jesus. Às vezes outras encarnações, eu e essa aqui a gente se conhece desde o lado de Nazaré. Né? A afinidade é a irmã que tem. Mas às vezes ele passou encarnações passadas jogando pedra na cruz. Jogando pedra. Quem é esse aí? Que atitude é essa? Aí veio outras, começamos a ouvir ao Cristo. Aí vem essa, uma doutrina que não mostra a realidade. O que nós estamos fazendo? Parece que o Cristo pede assim, puxa o tapete e fala: movimente-se agora. Porque você já ouviu demais. Você apenas está sentado na cadeira, indo para as igrejas, para os centros espíritas, para os templos evangélicos, ouvindo. E onde é? Movimente-se. Eu estava lendo o livro dos Espíritos e vi, na parte dos Espíritos errantes, né, que nada mais são que nós, já no outro plano, independente da condição que a gente passa. Eles progridem no outro plano, Kardec pergunta. E ele diz: olha, o Espírito Verdade estuda, avalia, se prepara, mas a prova é na carne. É na carne. Então, situações vão vir que a vida, nós não estamos num mundo de felicidade plena, e nem no mundo de provas e expiações nós nunca vamos encontrar uma felicidade plena, que isso é condição de mundos superiores. Mas eu posso encontrar o máximo de felicidade que eu puder aqui. Então, é importante eu entender aonde eu perdi o fio da minha meada da minha vida. Às vezes, se eu estou com um pensamento de depressão, está lá o OMS falando: se abrissem todos os UTIs, todas as internações de hospitais do mundo, não teriam vagas, por conta dos vazios das pessoas com depressão para poder entrar. Ontem eu estava em Maceió no seminário e fiquei chocado. Já foi dito aqui por ela: 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio. E no Brasil, 36 por dia, mais de 1 por hora. Fora os 20 a mais que tentam. Então, onde eu perdi o meu fio da meada? Tantas informações que me chegam. Porque não adianta muitas vezes ouvir apenas. Aí eu aprendi estudando que é preciso, para eu começar a movimentar esse meu campo psíquico, que é uma luta, né, no campo psíquico, isso, mas às vezes a pessoa está lá, mas é uma guerra que fica. É preciso eu primeiro interiorizar no meu coração. Eu ver essa cachola que está aqui. Né? Nós temos sensações e sentimentos. Sensações é normal. Sensações é superficial. Tipo, sensação às vezes de raiva, de decepção. Sensação às vezes de alegria. É só abrir às vezes o jornal de manhã da Rita. É oscilações normais. Decepção vem. Agora, sentimento é mais profundo. Se eu tenho sensação de alegria, eu tenho sentimento de felicidade. Você está construindo isso dentro. Porque nós todos temos um foco de vida que ninguém veio a passear nessa encarnação. Eu lembro num congresso médico aqui em Pernambuco, daquele maestro que ele veio o maestro João Carlos Martins, conhece? A mãozinha. Ele parou de tocar piano com um problema dele. Aquele cara é fantástico. Eu fiquei maravilhado. Eu assisti lá, Congresso Oftalmo. Aí ele lá tocando, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou: olha, o ser humano, todos eles devem ter um objetivo de vida, um foco. Poxa, às vezes a gente perde o nosso foco, ou muito mais, não sabe nem que foco tem. Porque quer fazer as coisas do nosso jeito e acha que tudo está errado. Eu estou na família errada, com um problema aqui que não era para mim, ou no trabalho errado, culpa a Deus. Eu não tenho nem foco.
objetivo. E ele disse, João Carlos Martins, é preciso o homem ter como uma flecha apontada para o foco. Joga a vocês, qual é o foco de vida de vocês? Nosso, cada um tem. Qual é o objetivo que tem de vida? Se não tem, repense. Comece a ter agora. Vai ser um bom pai, um bom pai de família, um bom trabalhador, um bom cristão. Fazer valer a pena a encarnação na prática. Porque se eu perder o meu foco, eu perco o meu rumo. E aí vem o farol da humanidade. Como tem na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual foi o modelo guia ofertado por Deus para servir de exemplo e modelo à humanidade? Jesus. E aí vamos começar pela pergunta. Ele não diz qual talvez seja, qual dentre os profetas o maior. Ele fala qual é o único modelo. É o Cristo. E ele mesmo já falou, ninguém ascende ao Pai se não for através de mim. E essa é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, mas se a gente prestar atenção no comentário de Kardec, depois é interessantíssimo que ele fala Jesus, aliás, o Espírito de Verdade, Jesus. E aí Kardec continua, é o exemplo da perfeição moral a que o homem pode alcançar. Então que a gente possa ter esse farol, o foco é nele. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos ter problema na nossa caminhada, que a gente vai sair daqui sem. Mas com ele a gente está mais forte, mais preparado. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Estamos falando para aflitos. Eu estou dentro disso também, porque nós temos nossas aflições. Só que a gente é muitas vezes, eu quero logo agora, quero resolver agora. A gente esquece de viver o presente. É tudo querendo resolver o problema com uma rapidez na mensagem do WhatsApp. Né? A gente às vezes está na ansiedade do presente, pensando no futuro, esquece do presente. Ah, por que vai acontecer? Porque eu não sou assim. Eu não posso, eu não sou capaz. Aí começam a fazer as frases feitas. Eu não gosto dessas frases feitas. Né? Eu sou incapaz, meu Deus, aparece um trabalho de caridade, alguma coisa, isso não é para mim. É sim, não chega à toa não, nada. Agora, onde está o seu campo psíquico? Que o bloqueio começa com você. Se você diz eu não posso, é você que está dizendo, filho, que vai começar a fazer a mudança. Eu sei que é difícil às vezes na parte da depressão, na parte médica, né? Sair dessa escuridão do quarto escuro, da caverna. E é preciso um tratamento realmente também, não só religioso, mas principalmente médico. É importante se falar isso. São profissionais que têm a especialidade de cuidar. Mas a única pessoa, paralelo a isso, que tem a capacidade de abrir a chave do coração e do pensamento de fazer é você. É você. E tem uma notícia muito bacana para todos nós, encarnados e desencarnados agora. Muito legal, e vem de Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Você pode fazer bico, pode ter o problema que for, mas todos nós estamos condenados a ser felizes. A felicidade. Você pode ter a vida eterna, né? A vida é única. A vida única é essa, de ir e vir nas encarnações. Você pode ter um caminho mais longo. Ok. O caminho mais curto, Paulo de Tarso, uma vida deu uma reviravolta que, meu Deus do céu. Vocês já leram Paulo Estevam? Quem não leu, leia. Pegue seu lenço, tá? Se prepare, né? E é interessante que eu tive duas reações ao ler Paulo Estevam. Antes a metade primeiro eu tinha uma raiva danada. Eu falei, como é que pode esse salmo é tão mal?
Isso não é possível ser Paulo, não. Não é possível, meu Deus do céu. Aí na metade para trás, eu falei, meu Deus do céu, isso é Paulo. Não é possível ter sido Saulo. A vontade. O Cristo bateu aonde? No coração dele. Esse é o ponto que eu acho que é muito interessante para a gente. Onde a gente perdeu o fio da nossa meada, onde está desesperado, é porque a gente esqueceu do nosso coração. Interiorizar. Na estrada, onde é a nossa estrada de Damasco para dar a cambalhota na vida? Porque Saulo dele ia pegar Ananias. Primeiro oftalmologista era cristão para mim. Né? Meu ídolo. Vou botar um busto de Ananias lá. Porque ele curou Paulo 3 dias depois, amando do Cristo. Vai lá, é o vaso que eu escolhi. O menino está meio errado, mas eu gosto tanto dele. Ele vai divulgar o cristianismo. Cura lá vem Ananias e cura, enfim. Mas ali o Cristo se mostra completamente para Saulo. Tanto que ele tomba do cavalo, mas tomba transformado, tocado no coração. É a primeira frase que ele fala: que quereis que eu faça? Esse é o intuito daqueles que estão no desespero, tá certo? Às vezes vem uma dor que nos bate forte e nos faz cair no cavalo que a gente está. E nossos vícios, nossas inquietações, mazelas, é que nem um cavalo forte que vai descontrolado, destrambelhado. E um cavalo desgovernado é perigoso, para nos levar nas quebras dos vazios da alma. Mas a primeira coisa é preciso eu interiorizar no meu coração. Realmente isso. Diante desse preâmbulo, nós vamos começar a ver também um pouco da obra do Santo Antônio Santo Exupéry, do Pequeno Príncipe, das causas, às vezes, que traz o vazio da alma. E ele era o piloto da Força Aérea Francesa, na época da Segunda Guerra, quando vem aquele caos, e ele não acreditava que Paris poderia ser invadida. Até que chega, Paris foi invadida, ele ficou, meu Deus do céu, e ele começou a escrever sobre o Pequeno Príncipe. Eu fiz algumas anotações muito interessantes. Eu fiquei, poxa, eu relendo agora o Pequeno Príncipe. Eu que tinha visto antes, mas com um novo olhar, que fantástico, porque faz um reencontro dele com o pequeno, a criança esquecida muitas vezes, que é a nossa criança que foi deixada para trás. O pessoal da psicologia da noção do caminho fala sobre a íris, né? Então, nós temos uma criança muitas vezes esquecida atrás. Nas regiões mediúnicas, quando a gente vê o sofrimento daqueles que vêm nos falar o relato do outro plano, né? Poxa, muitas das vezes a forma que a gente faz para aliviar aqueles que estão na reunião mediúnica com as dores do suicídio e outras é resgatar aquela criançazinha que foi esquecida. Você tem algo de bom. Onde é que você se perdeu no caminho? Aí vem com as intuições. Você lembra aquela vez que você orava? Ai meu Deus, faz tanto tempo. E por que deixou de orar? Eu estava escutando ontem Haroldo, ele falando sobre a necessidade da gente manter o nosso campo psíquico bem. É uma luta hoje. E a prece é uma das formas da gente manter o nosso campo psíquico bem. Já disse Jesus uma frase que eu acho fantástica para as obsessões, e aqui não deixa de ter obsessões, também no campo das depressões e do suicídio. Essa frase para mim o Evangelho é fantástico, é eterno, é novo sempre, que nunca se acaba, né? Então qualquer problema que tem um molde, pega lá o Evangelho que está lá escrito. Mas essa serve muito para os vazios e para as obsessões. Vigiai e orai, para não cair em tentações. Não é ficar vigiando materialmente o prédio na frente, não. Mas é ficar vigiando dentro de si as dificuldades. A gente nem vigia e nem ora. Ou ora no peixotinho só, no domingo, né? Ou na missa. Passa uma hora, uma prece de 2 minutos, sei lá. E a semana inteira sem.
A gente é presa fácil dos tormentos que vêm das obsessões, dos irmãos muitas vezes desesperados. Isso cabe para os desencarnados também, né? Então, a gente precisa ter essa noção. E vamos começar a adentrar das causas aqui que traz o Pequeno Príncipe. E ele, depois da decepção de quando foi invadido Paris, ele começou a desenhar. E aí o primeiro desenho que ele faz é de uma jiboia, né, comendo um elefante. Só que quando ele mostra o desenho da jiboia comendo o elefante, o pessoal fala: que maravilha esse chapéu que você tem. Traz uma mensagem aí atrás. Ele fala: não é chapéu, é uma jiboia que comeu um elefante. Mas eu estou vendo o chapéu aqui, a forma toda. Duas visões. E às vezes nós trazemos uma visão que nós temos da vida que fica bitolada ali naquelas mazelas e dificuldades. Não temos a capacidade de ter a outra visão da vida que ela tem. Nesse pequeno trecho do desenho dele, me traz isso. É difícil às vezes, quando eu estou apegado às minhas mazelas, dificuldades, e aí tem a doutrina que nos fala: olha, liberte-se dos vícios da matéria, que você não vai levar uma grama desse corpo que está aí, né, de vício. Mas o ser muito apegado não consegue ter outra visão da vida. E é preciso mudar o foco. Para uns estava vendo uma jiboia, para outros eu estou vendo uma coisa boa, um chapéu. Será que tudo na sua vida é negativo? Será? Porque às vezes na minha vida eu só estou vendo a jiboia com o elefante que comeu uma coisa terrível. Mas eu não estou vendo um belo chapéu para me fazer a sombra. Às vezes a dificuldade que está batendo em minha vida, eu não estou vendo que serve para eu poder despertar uma porta para Jesus. Porque Deus não é castigo. Deus é Pai. Deus é Pai nosso. E como Pai nosso nos educa. Como um bom Pai, Ele nos educa. Filho, você está errado, que isso? Eu já te dei o Evangelho. Eu já mandei você ir na casa X, na igreja tal, mas você não acordou. Seu livre-arbítrio, tem leis divinas, as leis divinas são imutáveis, mas é para o seu bem. Mas às vezes eu não consigo ter um bom olhar para uma vida. Jesus tinha um bom olhar para uma vida, não tinha desespero, não. Foi afrontado diversas vezes: tu és rei, né? Com Pilatos: eu sou. Foi crucificado, mas nem um passo voltou para trás. Então isso aqui me traz a outra visão para com a vida. Eu preciso mudar o meu foco da minha lente um pouco, né? Trazendo da área da minha oftalmologia. Quando alguém está míope e não consegue ver longe, é preciso botar o óculos para poder os focos convergirem para um ponto só. Um ponto de um foco na vida. Qual é o seu foco? Porque se os raios estiverem dispersados, você está sem rumo, sem farol. Então, tudo vem para o bem. Emmanuel já disse: nós vamos ser felizes, não tem para onde correr. Não tem por onde. Mas é preciso eu ver qual tipo de foco e tipo de lente em que eu estou para com a vida. E eu tenho um exemplo de uma paciente minha. Essa foi interessante. Ela entrou no meu consultório. A oftalmologia é bem específica para tratar o olho, mas a gente pega muita gente que acessa sempre de ouvido. E eu já vi, isso está no livro Olhos de Ver, o relato dela. Ela vem toda curvada, nem olhava. Aí falei: depressão. Eu vou realmente escutar mais um pouco. Ela começava a falar e tal, mas bem tristezinha. Aí eu falei: como é que você está? Não estou bem, doutor. Há uns 3, 4 anos que eu sofro da minha depressão. Ela pensou em vários pensamentos suicidas. Eu falei: calma. Que olhar da vida você tem? Não tenho nada, minha família me deixa para trás. Resgatar. Aí eu pensei: resgatar a criança.
O que a senhora gosta de fazer? Eu fazer alguma coisa? A senhora deve gostar de alguma coisa. Não é? Que pergunta é essa? Não, veja. Eu gosto de ir ao cinema. E por que não vai? Porque faz tempo eu acho que eu não posso ir, não vai. Peguei e dei um pequeno valorzinho para ela, estava no shopping, no consultório. Aqui tem várias sessões. Vá no cinema agora. O quê? Aquilo ela foi, depois ela voltou, postou, resgatou o que tinha de bom atrás. Pode ter certeza, se você está passando por achando que não tem nada de bom, você tem talentos em você. Tem, encarnados e desencarnados. Aquela atitude foi a primeira vez que eu a vi sorrir, pelo menos no meu consultório. Depois ela falou, não estou, foi. Então falta a gente parar às vezes esse cavalo desgovernado, com as nossas dificuldades que quer, respirar, pensar e resgatar aquilo que tem de bom em nós. Todos nós temos, e mais, olha a responsabilidade do que é. Tem um projeto de vida maravilhoso para cada um, sabem disso? E vou dizer mais, tem muitos no outro plano acreditando em vocês, em cada um. Sabiam disso também? Que estão botando a ficha ali, eu acredito nela. Olha, eu ajudei o planejamento encarnatório dela, porque eu sei que vai passar por isso, mas não vai esperar, ele vai esperar. E a gente vai decepcionar essa turma do outro lado? De jeito nenhum. É preciso a gente entender que tem muitos que apostam na gente, acreditam na gente. Ninguém está desamparado. O Livro dos Espíritos fala. Nós temos nossos mentores, nossos guias espirituais que nos ajudam. Agora falta a gente se conectar com eles, com esse plano, né? Então vamos seguindo no Pequeno Príncipe. Quando ele recebe, ele ficou realmente, poxa, ninguém viu meu jiboia com elefante. Ele deixou de desenhar. O pessoal disse, você não tem talento para desenho. Então ele, no livro, pilota um avião, decola. Isso também teve um significado para mim. Nós fomos feitos para decolar, como um avião nosso, para poder subir e ascender. Agora, o campo que nós temos que ascender são dois. São a parte psíquica de pensamentos, e está em André Luiz sobre os 3 andares do cérebro. O primeiro, que é o andar de baixo, onde estão nossos instintos. O segundo é do presente, da vontade. E o terceiro é a parte frontal, da elevação e conexão com Deus. Você foi feito para voar, para ascender. E vai ascender. E vai. Existe uma palavrinha muito repetida no Livro dos Espíritos. Sabe qual é? Vontade. E eu vou trazer um outro exemplo que está no livro original. Esse que merece ser dito. Porque eu sou aprendiz dos exemplos, que eu fiquei pequeno, cada exemplo dos pacientes que davam, que eu ficava, meu Deus do céu. Eu recebi um paciente viciado no crack, com afecção no olho bem grande, que tinha que tirar o olho dele. Estava triste, meio depressivo, e durante o bloco cirúrgico lá, você vê o que é a vontade. Ele falou, olha, vamos doutor, vamos lá. Eu falei, eu queria saber um pouco da sua história. Tudo. Não, doutor, eu sou viciado no crack e pode tocar o pau na cirurgia. Eu, como é que é? Mas você tem noção da cirurgia que vai ser feita? Eu tenho, doutor. Mas eu estou feliz. Como é? Porque eu prometi a mim mesmo, se eu escapasse das ameaças dos traficantes, eu ia deixar o vício do crack. E você deixou? Deixei. Pela emoção que veio no coração dele, eu vi que era verdade. O crack é fácil de deixar. É uma das drogas que mais ele deixou. Vontade. Eu falei, mas olha, você sabe o procedimento que vai ser feito aqui, na sua visão. É para o melhor, né, para não ter uma afecção dentro maior, mas a visão não tem como mais. Doutor, não tema.
Não tema, faça o que tem que ser feito. Porque esse olhar material me fez cair. E eu vou abrir outros olhos que eu não tinha antes. Tome. Esse aqui ficou um tamborete desse tamanho. Aí eu lembrei da passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que têm olhos fechados. Mas por favor, vamos ao oftalmologista de vocês. Não abandonem não, pelo amor de Deus. Tá certo? Mas é preciso abrir um bom olhar para com a vida dentro. Se eu deixar só o olhar material me consumir, eu vou ter um vazio material na alma. E aí eu descobri que, lendo a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da gente estar aqui? Olha só que pergunta. Ele começa, três partes essa resposta que tem. Ele diz o seguinte: o objetivo da reencarnação é para chegar-lhes à perfeição. Aquilo que a gente falou de Emmanuel, a felicidade. Só daí você já pode tirar seus problemas, ficar tranquilo, tá certo? Porque nós vamos chegar lá. Só que diz, para uns é missão, para outros é expiação. E aí na parte de expiação fala, tem que passar por todas as vicissitudes corporais. Às vezes é um problema, a dificuldade que a gente está passando. Só que eu não vou levar nada desse corpo. Eu pensei, se eu não vou levar nada desse corpo, dos apegos, não digo só matéria, mas do apego material, né? Isso aqui vai me levar a muitos tormentos do outro lado, que eu possa focar em valores do Espírito. Do Espírito. Porque eu não vou levar essa matéria, mas eu vou levar meus sentimentos do apego a ela. Isso eu posso. Isso é bom. E vale a pena? Não. Leva os vazios. Então que eu possa trazer ao meu valor, onde é que está meu foco? Eu estou me apegando aonde? No valor do Espírito. E nesse paciente eu vi, poxa, a força de vontade. Você tem uma usina dentro de você que pulsa, chamada coração e vontade. Que isso é, você não tem noção da sua força que você tem. Às vezes eu tinha chegado no hospital reclamando da dor de cabeça velha que eu tinha, e aí vi um paciente desse e fala, Diego, tem outros exemplos aí para poder superar. E vou dizer, mas enxerga bem mais que esse médico aqui, né? Todo dia eu vejo na minha área pessoas que enxergam bem mais sem ter a visão material, que não desistem da própria vida, porque a vida é bela e deve ser vivida da melhor forma. Então fomos feitos para voar, para voar. E aqui, com o Evangelho, quando a gente traz o Pequeno Príncipe, quando ele pega o avião e voa, eu lembro de Jesus quando fala dos talentos, que é muito bom desenvolver os talentos que a gente tem, né? Só que ele não pede para você ser um Chico Xavier, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá. Ele diz, você tem 2 talentos? Faz 4. Você tem 5? Bota para 10. Só que cuidado com aquele que tem 1. O que aconteceu no Evangelho que tem? Tem lá, enterrou na terra. É igualzinho a nós. A gente enterra na terra material, realmente. E aí, quando nós temos nossos vícios, nossos apegos, mas é preciso fazer multiplicar. Fazer multiplicar. É a sementezinha, né? Quando eu dou uma, tem 60, 70, 80. E seguir ao Cristo é um desafio grande. Eu digo com meus amigos, às vezes, de República, eu morei na República, né? Com 12, imagina, a organização que era dentro da casa. Era uma coisa maravilhosa, né? E, outras coisas. Mas, quando eu dou o exemplo, eles falam, mas como é que é seguir ao Cristo? Não que todos nós seguimos, tá? Mas deve ser meio monótono. Eu falei, velho, não. Não é monótono não, filho. Quer ver? Vai para um trabalho de caridade para a rua, distribuir cobertores, lá no Peixotinho que a gente vai, ver as pessoas que estão na rua, com barata subindo no corpo, sem cobertor, o cachorro do lado.
lambendo o pé para mim. Eu ficava, você volta no teu coração, é monótono, não é nada, bateu forte, bate forte. Vai para um trabalho, seja na tribuna, você treme todinho aqui, né? Ou então um trabalho que tem com Cristo. Lembrei do teatro, lembra? A gente fez, escreveu peça do marido maridala. E Jesus foi tão caridoso, esse aqui que é tão cheio de Jesus, correu o personagem para ser Jesus, esse aqui, pode? Eu falei, meu Deus, vai me estrambelhar, como é que pode? Só que eu sempre digo, lá na peça, longe desse daqui, Jesus, siga um verdadeiro lá, tá certo? Mas seguir ao Cristo dá adrenalina, vai estar na coxinha do teatro atrás, com uma peruca grande vestida dele, e você entrar no palco para poder falar, é seguir ao Cristo, é desafio, mas tremer, tem nada de mal, tem nada disso. Agora, renova os nossos corações, renova demais a gente. Então é fazer voar, fazer voar. Dê uma chance a você mesmo de experimentar. Eu estava falando ontem em Maceió, que eu possa ser a paz, não espere a paz, que eu possa ser a atuação realmente. Seu agente, não é à toa que nós estamos recebendo essas informações todas aqui, para poder agir. Então que a gente possa, se eu ficar esperando, sentado, acontecer a coisa, não vai. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Você vai cobrar do irmão ali que às vezes não está tendo essa informação que você está tendo, não. É pegar a manivela do piloto e fazer decolar. Só que às vezes eles decolam, né? Aí vem o Pequeno Príncipe. O que aconteceu no avião? Teve uma pane. E caiu no deserto. Eu fiquei pensando nessa passagem, às vezes tem nossas panes, né? Seja por estar quebrado uma asa, mas às vezes por faltar gasolina no avião. Felizmente aconteceu, né? Com a Chapecoense. Mas quando a gente não tem mais combustível nosso, a gente entra no pânico. Quando falta aquele alimento que a gente estava antes acostumado e se esquece, a gente cai nos nossos desertos da vida. O avião caiu no deserto ali. E o sobrevivente? Isso. Do Chapecó. Teve sobrevivente, né? Lá do Chapecoense, graças a Deus. Outros já passaram por outro plano também. E no Pequeno Príncipe o piloto sobrevive. Ele não faleceu na queda, né? O jogador do Chapecoense. Essas é um trauma, nada, mas meu Deus do céu. Mas o que eu quero dizer, quando falta o nosso combustível, a gente vai entrar em pânico. Que combustível te alimentava no bem? Pense agora. Sua consciência e seu coração. Você está voando. Tem gente do lado confiando. Às vezes você está levando os passageiros ali junto também, da sua família, do seu trabalho. E quando você esquece o combustível, deixa uma plantinha sem regar, o que acontece? Ela morre. É a experiência da 4ª série do feijão que todo mundo fez. Né? Eu fiquei maravilhado. É o cuidar. Aquela pequena plantinha, pequena, mas precisou ser cuidada. Como o nosso coração e nossa mente devem ser cuidados. Para a gente poder seguir os nossos planos. A gente às vezes é tão atordoado de coisas que nos batem que a gente esquece aquele combustível que nos alimentava, né? São as coisas simples da vida, uma oração, as boas ações. E eu tenho, quando eu li a 132, que fala de expiação e missão também é fazer, trabalhar. Eu vi que o objetivo da gente estar aqui, se não tiver esforço e trabalho, a gente vai faltar o combustível. Já passou o tempo da gente estar sentado em encarnações passadas em igrejas ou nessa, esperando que os santos façam por nós o que cabe a nós fazermos. Então é preciso eu me mover, porque senão eu caio no deserto, caí no deserto, caí, estamos no campo, ponto.
Nem todo deserto é mau. Tem um lado bom também. Uma noite no deserto é linda. Mas às vezes você não encontra nada, está solitário. É como se sente às vezes o depressivo e aquele que está prestes a cometer o suicídio. Ninguém me escuta, você dá o maior grito do mundo, mas ninguém está te escutando, parece, né? Quando vem o pequeno príncipe, nesse instante aparece o pequeno príncipe para o piloto. E é interessante nesse movimento que o piloto ficou sentado na areia chorando. Ficou nada. O que é que o piloto fez? A gente que leu o Pequeno Príncipe. Ele continuou: eu vou consertar esse avião. Eu vou consertar. Ele ficou parado, se queixando na solidão do deserto? Não. Encontrou até a sua criança, o encontro do autor com ele mesmo, criança ali que vem mostrar. E o que acho mais interessante é que ele não se deixou parar. Não, como Jesus pede para a gente continuar. Aquele que quiser seguir, tome sua cruz, não olhe para trás, siga-me. Siga-me. Que a gente possa realmente não parar. Se eu estou num deserto meu agora, inativo, me sentindo paralisado, que eu possa dizer: eu vou consertar meu avião. Eu vou consertar. Eu não sei o que eu tenho, mas eu vou consertar. E ele começou a consertar tudo. Você é o autor da sua vida. Você é o gerente maior da sua vida. Não é à toa que você está aqui. Existem, a espiritualidade fala, cerca de 27 bilhões de espíritos no orbe total. A Terra tem 8. Tudo querendo reencarnar e nós aqui. Não dá nem tempo de se queixar da vida. Nem tempo. Eu posso pegar a manivela para consertar o meu avião que leva o meu corpo, leva o meu espírito, esse meu corpinho aqui. E vem ele, o pequeno príncipe, falar do seu mundo. Vocês vão falar do tempo, tá? Eu vou. Vem falar do seu mundo que ele tinha. Eu achei interessante quando ele chega e fala: desenha para mim um carneiro. Né? Desenha para mim um carneiro. Muda o pensamento, porque se eu ficasse às vezes num pensamento só ruim, e o piloto falar: deixa eu consertar no avião, não, desenha para mim um carneirinho. Né? E ele desenha um carneiro, aí o pequeno príncipe: esse carneiro é muito velho. É onde? Aí ele desenha: pequeno príncipe, vamos lá. Aí ele mostra o desenho: isso não é um carneiro, é um bode, está com chifre. Né? E aí depois ele desenha: tá bom, vou desenhar uma caixa com os buraquinhos, e mostrou uma caixa para ele. Ah, agora o carneiro está aí dentro, o carneiro está aqui, é o carneiro que eu vou mostrar. Então mudar, fazer a mudança de foco. Se eu estou no problema, mude, veja, ela é solução para ele no planeta dele. Buscou. E aí eu posso imaginar da melhor forma que eu puder a minha vida. Eu tenho a minha caixa que eu posso fazer da melhor forma a minha vida como ela quiser imaginar. Às vezes eu vou errar no desenho, mas eu vou acertar dentro dessa minha caixa lá na frente. Eu posso desenhar-me dentro de mim, esse desenho interno. Então ele continua: às vezes eu preciso do carneiro para amarrar e tal. E aí vem aqui, eu anotei aqui nos pontinhos, ele pergunta: você veio de que planeta? Aí ele diz: eu venho pelo B, é o B612, né? E quando ele fala sobre o B612, ele fala das pessoas grandes, que só se preocupam com números. Esse, para mim, é uma das causas das tristezas humanas. Ele começa a relatar aqui. Quando a gente fala do planeta, não é o planeta Terra, Marte, é o B612. Quantos de nós, nessa vida, a gente se preocupa apenas com números? Quanto você ganha, quantos irmãos você tem, quantos trabalhos você tem, quem você é.
a gente se desapercebe dos valores que temos dentro. E ele diz aqui realmente, né? Estamos ligados a números e esquecendo a essência das coisas. Certa vez eu ouvia Rossano, falava com ele, ele dizia: Lúcio, como é bom a tapioca simples com café, com aquele seu familiar, né? Às vezes uma coisa simples traz muito mais felicidade do que números. O B612 do planeta aqui fala isso. Eu estou apegado a números ou estou esquecendo minha essência? Como é que é isso? Porque se eu estiver apegado a valores apenas de números, pode ser aí fora, apegado a números, então perde a vida toda, número. Chega para o cara, cidadão, quem você é, quanto, né? Salário e tudo. Esquece-se da essência. Aquela tapioca, um café e um bom papo com um amigo, com tudo, vale muito mais, porque essa é a essência que nós temos. E eu lembrei da passagem de Jesus, que vale para nós encarnados e desencarnados. Juntai os tesouros que as traças não roem, que o ferrugem não consome, que o ladrão não rouba. O Evangelho é moderníssimo, a gente tem que atentar a cada palavra. Emmanuel já fala que não é à toa que chega nenhuma palavra do Evangelho em nossos ouvidos. Que tesouros são esses? Lembrei dessa parte. Será que são os números que vão levar? Aí eu digo: conhecimento se rouba? Não. Conhecimento racional, o estudo, esse seu estudo que você está tendo agora aqui, o conhecimento que você está partindo na frente de muitos, por saber da realidade do Espírito, isso não vai se esgotar. Isso não vai. E vai lhe servir muito para outras encarnações. Não para as outras, para essa aqui agora, principalmente. Conhecimento na sua área profissional que você desenvolveu, isso não vai acabar. Isso não vai. Você vai levar. Você vai juntar. Juntar o conhecimento, juntar os tesouros. Quer ver outro tesouro? Esse é o campo talvez do seminário de hoje. O sentimento. O sentimento que tem. Isso nós vamos levar também. Muitas vezes aqueles suicidas estavam mergulhados naquele sentimento de dor tão profundo que queriam eliminar realmente aquilo, mas, como o Haroldo mesmo diz, e tem também no Livro dos Espíritos, não morrem. Levaram para outro plano, realmente. Mas o que eu quero trazer, mesmo esse sentimento que você, encarnado ou desencarnado, está sentindo agora, você pode mudar o Daio. Mudar. E isso é importante. A gente está aqui para ajudar uns aos outros, porque eu preciso também. E eu lembrei de Joana de Anjos quando fala: quando você tiver um pensamento ruim e negativo, o que é que você faz? Substitua por um bom. Substitua por um bom. Mas Lúcio, eu comecei a orar, deu tanta coisa feia na minha cabeça. Substitua por um bom. E eternamente vai, claro, você nunca teve um hábito. Quando vai se propor a orar e aprender ao Cristo, vem o lixo todinho que tem. O lixo vai. Agora, quando eu torno o meu hábito, as coisas melhoram. Mude. Lembre-se da prece, do sentimento. É a cachorra. Tá certo? Com certeza está no Livro dos Espíritos. Tem uma grande decepção, está aqui escrito na parte do suicídio. Uma decepção que todos os espíritos, ou então quem comete o suicídio vai ter, é uma decepção, que é não morrer. Não realmente, não se extingue a vida. Não se extingue. Se não se extingue, eu preciso mudar o meu time da melhor forma. Divaldo fala que é pular, se não me engano foi ele que é pular às vezes eu estou numa situação tão difícil que eu estou numa chaleira quente e pular para o fogo. Não vai resolver. Não vai. Mas paralelo a isso, tem muitas pessoas com o mesmo problema que você tem e que estão aí seguindo a vida da melhor forma. Mas o B612 significa os números que nós perdemos a nossa essência.
se estamos ligados aos números completamente. Bem, vem os baobás do Pequeno Príncipe, né? Ele tinha lá o vulcãozinho dele, tinha uma rosa e conversava com ele, tá? Mas ele se preocupava com os baobás. Sabe o que é o baobá? É aquela planta africana, aquela árvore africana que eu acho linda. Aquela, se você ver, bota no Google depois. Só que é uma árvore que tem tronco grande, mas poucos pequenos galhos. Nós temos aqui baobá na Praça das Princesas. É? Baobá nas praças da princesa. Em frente ao Palácio das Princesas. Ali naquela praça, tem baobá. Ótima informação. Eu vou conhecer então os baobá. Em frente Ao vivo. Ao vivo. Eu só conhecia pelo Google. Ao Teatro Santa Isabel. Ótimo. E não tem só lá, tinha também no B612. Também. Esses baobás eles se preocupavam, porque é uma árvore grande, entendeu? Centenário. Centenária. Só que os galhos pequenos param frutos. E se ela é grande centenária, um planetazinho pequeno pode tomar conta ou não desse planeta? As raízes. As raízes completamente. Então ele dizia, é preciso cortar logo isso pela raiz. Eu lembrei de outra passagem de Jesus, qual é? Olha como o Evangelho é moderno. Joio e trigo. Ninguém vai sair daqui, como o Dani fala bem, com as asas. Ninguém tem asa aqui, né? Para sair completamente pleno. Nós somos sombra e luz, yang e yin, bom e mal. A gente tem o nosso lado bom e ruim, mas é preciso eu desenvolver agora o meu lado bom. Não basta eu estar com o joio já está me desgastando muito. Deus não está punindo você por ter esse joio, mas às vezes está pedindo, multiplica esse trigo que tem. E se eu for levar para Lucas, se eu não me engano, tem lá que quando pede, é preciso que eu corte esse joio e separe do trigo? Não, deixa nascer junto. Somos nós, lado luz e sombra. Só que no final da passagem diz, será recolhido primeiro o joio para ser queimado, e depois vai ser recolhido o trigo. Todo o bem que você faz é eterno, não se perde, não se perde. Chico Xavier já dizia que o maior advogado nosso é o bem que fazemos no nosso dia a dia, que conta ao nosso favor. Esse é o maior advogado. Então eu tenho esses dois lados, tá certo? Se eu deixar crescer o baobá, vai tomar conta do meu mundo, tá certo? Se eu deixar crescer essas mazelas, dificuldades, meu mundo vai ser totalmente envolvido por isso. E às vezes eu não tenho saída, porque ele pegou tudo. Esse planetinha pequeno é o nosso universo que tem dentro do nosso coração. De que ele está consumido? O Pequeno Príncipe fala no livro, é preciso fazer um toalete. É um toalete de limpeza da raiz que vem. Mas eu não tenho nem fazer o toalete. Quero que os outros façam comigo. Não, você é preciso fazer. Porque esse joio ou baobá vai ser queimado. Você não vai levar ele para sempre. Você é um espírito de luz, filho de Deus, irmão de Jesus. Você tem muito para oferecer. E é interessante a forma como o Pequeno Príncipe fazia quando ele perdia o pôr do sol às vezes. Como era um planeta pequeno, ele dizia que podia ver sempre o pôr do sol se ele desse 2 passos para trás para poder ver. Ele dava um passinho e como o planeta estava girando, ele sempre ia estar vendo o pôr do sol. Sempre está vendo o pôr do sol. É preciso eu fazer o meu toalete, tirar as raízes, mas é preciso eu não perder o foco do meu sol. Às vezes eu preciso voltar um pouco para trás da minha própria vida, não no sentido de reflexão, porque ninguém retorna no espírito, não regride, mas eu digo,
Se eu estou indo à frente com dificuldades, é preciso eu parar, repensar, refletir, voltar para começar a ver o sol de novo. Ontem eu vinha no voo, gente. Vocês imaginam a lua que estava lá em cima. Eu falei, Jesus, isso pode ser um presente, né? Não para esse aqui, que é pequeno, mas para a humanidade. Está uma lua fantástica. É o sol da noite. Estava cansado, tenho minhas dificuldades, mas aquele sol da noite me fez, poxa, eu olhei pela janela do avião e falei, não acredito. O Pequeno Príncipe fazia isso também. Ele falava para o piloto toda essa história. Lá, quando narra no livro, tudo isso. Então é não perder a nossa própria essência, saber que tem um sol que brilha, que é preciso eu ir atrás dessa minha própria essência, onde eu tenho. E aqui, vamos ver os pontos, né? Quando ele vem, certo? Ele fala das pessoas sérias, Pequeno Príncipe. Pessoas sérias que perdem realmente o bom da vida, tá? Mas ele tinha aquela florzinha que sempre conversava. A flor tinha espinhos, né? Tinha. Mas às vezes a gente se magoa muito com os espinhos que nos espinham na nossa vida, mas esquece de quê? Do cheiro da flor, do perfume da flor, da beleza da pétala, da coisa boa que nos faz. A flor falava para ele, poxa, mas você me admira, tudo, você vem me regar, mas tem espinhos, até ele se surpreende, tem espinhos para se defender, né, tudo. Mas ela tem muito mais beleza do que o espinho que tem. Eu falo isso porque às vezes nós também somos que nem as flores, temos nossos espinhos, mas temos muito mais beleza dentro de nosso coração. E para o outro também. Às vezes o outro vem mostrar, ele fala no livro, mesmo que tenha dado um espinho que magoou um pouco, mas você esqueceu a essência dele. Pensa naquela pessoa que te magoou. Você esqueceu quanto ela tem virtudes? Ou você está focado apenas no espinho? É preciso falar nisso, porque as ofensas, a falta do perdão leva a muita tristeza, desapontamentos na vida também. Mas é ver a flor da melhor forma possível, né? E aí conseguir alcançar essa felicidade plena. Diante desse quadro do mundozinho do B612, ele começa a viajar pelos mundos e vai encontrar outros universos, outros planetas. É igualzinho a gente. Aí ele encontrou aqui o rei, né, que sempre olhava para si. São pessoas que o seu mundo, o universo, são contaminados pelo orgulho sempre e perde-se a essência da vida para entrar no vazio existencial. Ele vai para outro mundo que tem bêbado, que fica lá sempre. É outra pessoa que perde-se a essência da vida pelos vícios, talvez, da bebida. E assim vai adiante pelos vários mundos que tem. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas nós vamos vendo essas são as, vamos destrinchando as causas realmente da infelicidade do ser humano. A gente viu ali que ele caiu, foi visitar os outros mundos, mas é preciso ter a nossa essência. Eu estou ligado a números apenas do B612, eu tenho a minha flor, a flor que eu tenho, eu estou focado no espinho apenas. Será que eu estou perdendo os pôr do sol do meu universo, da minha vida? E eu queria trazer agora uma questão importante que tem no Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz na parte dos suicídios, que dá o direto, resume tudo isso aqui. Qual a causa dos desgostos que as pessoas têm pela vida? Se eu não me engano é a 948. Qual a causa dos desgostos da vida? A resposta é ociosidade, falta de fé e saciedade. Se eu não faço nada, eu estou ocioso. Eu sou água parada e vou formar um outro.
eu sou feito para brilhar. Você também, todos nós. A gente não está aqui à toa, para estar unido. Foi dar nas mãos aqui no início, aqui, agora. Porque todos nós também temos o brilho, mas também temos as nossas dificuldades. Se a gente não se apoiar um no outro, fica mais difícil. Mas a gente é feito, a ociosidade é causa de desgosto da vida. Dê uma chance a você mesmo para poder sentir o prazer, as emoções. Tudo bem, não é um vestir no teatro de Jesus atrás da coxinha, mas dá a emoção de sentir o bem, de um prazer, de fazer ser útil ao próximo. São fórmulas para curar esse vazio existencial. Encarnados e desencarnados. Cuidado com a ociosidade. Se você não tem objetivo, não tem trabalho, você está prestes a entrar no vazio. Isso quem fala é o Espírito Verdade. Então é preciso trabalhar. E trabalhar sempre. Não apenas trabalhar, mas trabalhar-se dentro de si. Sempre. Estamos sempre preparados. Ociosidade foi o primeiro, qual foi o segundo? Falta de fé. Fé. Aí é um ponto que eu sempre digo, a fé é um quesito pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. Deus nos deu toda a oportunidade de crescer, trabalho, a família que a gente está, mas a fé, isso é construção de você. Temos as nossas oscilações. E uma vez eu estava nas minhas oscilações, que não é porque a gente está aqui que é diferente, né? Temos nossas dificuldades, e me veio um pensamento, eu estava meio vacilante, foi da minha fé, poxa. Aí veio o pensamento, na hora, a intuição, vai deixar roubar a sua fé, filho? Eu falei, sério, aí é comigo, é minha. Eu não acredito, eu sei da existência de Deus, eu sei da realidade do outro plano, eu sei da virtude que tem o bem de cada um que você faz, você tem noção do bem, onde atinge, por mais simples e pequeno que seja, até escondido onde você esteja, onde vai atingir essa onda de bem. Às vezes uma pessoa que está pobrezinha lá longe, ou então alguém da família, uma pessoa desconhecida completamente, o mentor dela fica agradecido a você, você ajudou esse meu ser. Você não tem nem noção. Quando você bate as botas para o outro lado, você vai ter, o mentor chega e agradece. Aconteceu com quem isso? Doutor Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Então eu sei da existência do Pai. Porque acreditar é diferente de saber. Quem acredita pode deixar de acreditar lá na frente. E uma coisa, mas quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Então é preciso eu ter essa minha fé. Ele mesmo falava, ele não colocava as suas curas como ele apenas. Foi tua fé que te curou. Foi tua fé. Foi tua fé. Nos faz ser agentes da nossa própria vida, não mais passivos da vida. Ociosidade, falta de fé e saciedade. Tem gente que perde a vida inteira se saciando em vícios e vícios e vícios e vícios. É o mar salgado, a água salgada que João de Anjos fala, né? Que nunca sacia a minha própria sede. Nunca sacia. Eu fiquei gravado com isso, falei, ociosidade, falta de fé e saciedade. Poxa, a saciedade é onde eu estou focando a minha mira do meu coração e pensamento na matéria apenas. Na matéria. Então é preciso eu refletir. Eu estou no meu mundo, no meu P612, né? É preciso eu voltar uns passos atrás para refletir e ver o pôr do sol. E recomeçar novamente. Já na parte final, se direcionando, eu queria trazer um exemplo do Evangelho que traz sobre os vazios da alma. Porque qualquer problema que a gente tenha, o Evangelho tem uma resposta para nós, pode ter certeza. Pode ter. Eu lembrei muito realmente dos 10 leprosos, que traz a lepra naquele instante. Jesus, ele ia para Jerusalém, mas decidiu passar pela Judéia, aliás, pela Samaria, desculpa, pela Samaria, que é uma região pobre ali.
E já é nobre essa atitude. Às vezes a gente está no caminho, né? Poxa, eu vou passar, deixa eu dar uma passada na Samaria. Quando ele vai para Samaria, ele encontra quem? 10 leprosos ali. Se eles tinham as lepras externas, como tem na peça de Magdala, nós temos as nossas lepras internas que nos corroem muito, até muito mais que a lepra da Hansen externa. E é preciso trazer essa passagem de como curar essa lepra interna, esse vazio interno. A gente trouxe a doutrina, Livro dos Espíritos, Desgostos da Vida. A gente trouxe o Pequeno Príncipe, que falando das causas de tristeza humana, mas que não é para desistir, fomos feitos para voar no deserto. O deserto fez o reencontro dele com ele criança, né? Como faz com o pai. O Rossano escreveu um livro sobre o deserto, que nos faz o reencontro nosso com o pai. E nós trazemos agora o Evangelho de como curar esses vazios internos das lepras. E é interessante o diálogo que Jesus tem com os 10 leprosos, que quando ele se aproxima dos 10, os 10 falam, eles gritam: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. E essa frase é muito importante, porque eles poderiam ter falado outras. Teriam o direito de falar outras ou não? Senhor, Senhor, por que faz isso comigo? Senhor, Senhor, por que eu estou assim? Senhor, Senhor, por que não me deixa nova chance? Senhor, tu me abandonaste? Eles não se queixam. Eles pedem: tem misericórdia de mim. O Cristo vai em direção a eles. E essa é uma das passagens que ele não fez a cura naquele instante. Isso eu achei interessante. Ele não estão curados agora, não. Ele diz: olha, vai, se dirige para a estrada, para o caminho, e segue. E segue. Porque naquela época, a condição de leproso não é que nem hoje, né? Se você era diagnosticado com a ânsia lepra, você perdia o direito de ser humano. Entendeu? Você era destinado ao vale dos leprosos, um chacoalho aqui, e mais do que isso, legalmente, você perdia todos os direitos que você tinha. Jesus pede para ele entrar no caminho de volta. E o que acontece no caminho? Foi parado para eles foram curados? Eles vão caminhando, caminhando. E durante a sua própria caminhada vão notando que ali estavam sendo curados. Meu Deus, eu estou curado. É preciso eu pegar a minha estrada novamente. Levanta a poeira, entra no caminho na estrada de novo. Já passou o momento de dor. Digo para os encarnados também, que se estão aqui agora, que estão tendo a capacidade de escutar um pouco agora. Porque já tiveram situações que nem isso tinha. Só ler Memórias de um Suicida, né? Aquela, agora eu consigo escutar, estou refletindo. Cai na estrada de novo. Porque a estrada vai te curar. Eles não foram curados na Samaria mais. Sim, no caminho. E ele pede para ir para o caminho, porque quando chegasse curado em Jerusalém, eles iam se mostrar plenos aos sacerdotes. Eu não tenho mais lepra. Eu posso voltar à vida social. A vida social. E é interessante que dos 10 na estrada, um resolve voltar. Isso é importante. Um se lembrou. Porque às vezes a gente, quando está bem, começou um tratamento no Peixotinho, na casa, na igreja, a gente se esquece do Cristo depois. Está bem, né? A gente se esquece. Só lembra quando está com dificuldade. Ele ficou lá parado, talvez eu imagino a cena, ele olhando os 10 caminhando. Os 10 caminhando ali, entendeu? E depois volta. Se lembrou dele, poxa.
9 seguiram, e um volta. Agora ele volta, como está escrito no Evangelho, não é voltando apenas não, ele narra, Lucas narra, que ele volta glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Ele não volta caminhando, chutando pedra, não. Ele volta glorificando com outra atitude. Outra atitude. Não tendo medo de mostrar Jesus, Deus, para a sociedade fora. Às vezes a gente tem medo, né? De se revelar o Cristo ao outro. Então, como vai ser entendido no trabalho, como vai ser entendido na família. Ele volta glorificando a Deus. E nesse instante, os detalhes são importantes. Ele tomba nos pés de Jesus e agradece. E ele diz: onde estão os outros 9? Porque eles foram limpos, não curados. Né? Ele diz: 9 foram limpos, mas tu, a tua fé, te curou. Ser limpo é diferente de ser curado. Quem é limpo hoje pode se sujar amanhã de novo. Aconteceu com Natanael bem Elias, né? Com aquele paralítico que desceu. Então, meus caros, e por que Jesus relata o agradecimento? É para se mostrar o maior que vem agradecer para mim? É. Aí é o X da questão, não é. Porque ele é o ser mais humilde e mais luminoso que tem nesse planeta e de maior consciência. Mas a forma de voltar e agradecer é dizer: Jesus, eu te reconheço como amigo agora. Eu te reconheço como parceiro. Eu te reconheço em minha vida. E sem ela eu não vou conseguir ascender ao Pai, porque é através de ti. É como um amigo que chega ao lado do outro e agradece. Obrigado por ter me ajudado. Essa é a parceria que ele notou naquele leproso e que ele pede para cada um de nós agora nesse instante. E dessa forma de agradecimento, agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui com vocês. Sigamos juntos nessa onda amarela até o suicídio.